Pessoal, nesse vídeo a gente vai, o objetivo desse vídeo é a gente entender como que multiplica matrizes. Porém, eu vou mostrar para vocês uma aplicação num contexto real, tá? Então, se você observar aí, ó, já na descrição do vídeo tá multiplicação de matrizes, entre parênteses, aplicações em um contexto real. Eu acho muito importante quando a gente vai estudar um assunto assim, a gente tentar trazer essas coisas também para uma aplicação real, tá? Então, por isso que nessa playlist de matriz, acho que já é o segundo, é o terceiro vídeo, né, que eu trago mostrando, né, essa ideia aí de um contexto onde a gente consiga aplicar essas coisas de matriz num problema do dia a dia. Então, observe isso daí, ó. Em uma certa fábrica, duas máquinas X e Y produzem cada uma dois tipos de peças. Aí eu chamei aí de peça 1 e de peça 2. Aí tá escrito: observe a produção de cada tipo de peça produzida pelas máquinas e as quantidades de peças produzidas em certo mês. Presta atenção aí, ó. Aí eu escrevi aí nessas tabelas, tá? As informações apresentadas nas tabelas, evidentemente, são informações fictícias, né? Só pra gente entender aí o contexto. Então, tem duas tabelas. A primeira tabela é a proporção na produção total das peças. E a segunda tabela é a produção total por tipo de peça. Então, ali eu tenho uma coluna para máquina, né? E para peça. E tenho ali os tipos, né? O tipo de peça 1 e o tipo de peça 2. Então, a máquina X ali na peça 1 tá ali a proporção, né, como sendo 0,25 na máquina X para peça 1 e na máquina X para peça 2, 0,60. Na máquina Y, 0,75 na peça 1 e na peça 2, 0,40. Certo? Já a produção por peça, a primeira peça ali teve 680 peças produzidas e a peça 2 teve 590 peças produzidas, certo? Isso aí só da interpretação da tabela. Podemos calcular o total de peças produzidas pela máquina X e Y naquele mês a partir dos seguintes cálculos. A máquina X, eu posso pegar ali 0,25, que é a proporção na produção total de peças, né? E multiplicar por 680, que foi a quantidade aí da primeira peça. E depois eu somo com 0,60, né? Que na máquina X ali, na segunda peça, a proporção de produção era 0,60. Então eu multiplico esse 0,60 por 590, né? Que foi a quantidade de peças que o tipo, né, de peça que foi que a máquina X produziu. Depois, na máquina Y, eu posso pegar ali a proporção, que era de 0,75, e multiplicar pela primeira peça, que foi 680, né, a quantidade, e depois pegar 0,40, né, que é a proporção, e multiplicar pela segunda peça, que deu 590, certo? E aí, com isso, eu consigo tirar o total de peças produzidas, né? A máquina X, então, vai produzir 524 peças, né, que é o resultado dessa expressão, e a máquina Y, 746 peças, que é o resultado dessa expressão aí. 0,75 vezes 680 mais 0,40 vezes 590, certo? Assim, podemos expressar a produção de cada máquina conforme a tabela indicada. A máquina X produziu 524 peças e a máquina Y produziu 746 peças. Então, se você considerar aí que essa situação problema que eu mostrei para vocês, se vocês escreverem essa situação problema na forma matricial, né? O que é escrever um problema na forma matricial? É você pegar a tabela que esse problema estava escrito e você transformar aquela tabela numa matriz. Lembrando que uma matriz é uma tabela, só que sem a parte da legenda da tabela.
A matriz, ela contém apenas os elementos, contém apenas os números que a tabela ali estava informando, certo? Então, se você considerar aí as matrizes A, B e C correspondentes, respectivamente, à proporção na produção total de peças, a produção total por tipo de peça e a produção por máquina, vocês vão ter que realizar aí os cálculos que correspondem ao que se chama de multiplicação de matrizes. Observa aí, ó. Você tem primeiro a matriz da primeira tabela, que é a tabela da proporção na produção total de peças. A segunda matriz é a tabela que tem a produção total por tipo de peça, certo? E a última matriz, que é a matriz dos resultados, é a produção total por máquina. Então, para você realizar esse cálculo aí, ó, você vai multiplicar os elementos da linha de uma matriz pelos elementos da coluna da outra matriz. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 0,25, que é o primeiro elemento da primeira matriz, multiplicado por 680, que é o primeiro elemento, né, na primeira coluna da segunda matriz. Depois você vai fazer o 0,60 multiplicado por 590, né? Vai ser o segundo elemento aí da linha com o segundo elemento da coluna da outra matriz. E soma esses resultados. Depois o 0,75 com 680 e o 0,40 com 590. E aí, resolvendo a multiplicação aí, né? Resolvendo essa expressãozinha, você tem a última matriz lá, que é a matriz dos resultados. Então, se você observar, a gente usa esse conceito de matriz aí, né? Em um exemplo real, né? Em um contexto real, uma aplicação real aí de produção de peças, certo? E aí eu trago a definição de multiplicação de matrizes. Essa definição eu vou colocar de novo no próximo vídeo, tá? O próximo vídeo vai ser na lousa, eu vou colocar de novo essa definição, tá? Então tá aí a definição, ó. Dadas as matrizes A igual a e J de ordem MN e B e J de ordem NP, né? Sendo esse P a matriz produto, né? A matriz das multiplicações, temos que o produto de A e B é a matriz C de ordem MP, né? Em que cada elemento é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha, né, que é representada por I, da matriz A, e a coluna, né, que são os elementos J, da matriz B. E adicionando as parcelas correspondentes aos produtos das multiplicações, né, que é aquela, você viu que tinha multiplicação e uma soma lá nas tabelas. É isso que a gente faz aqui também, tá? Tem a multiplicação e tem a soma. Tranquilo? Então, no próximo vídeo, eu vou colocar para vocês a resolução, tá? Essa definição de novo. E a gente já vai ver aí alguns exemplos na prática, né? De como que a gente multiplica aí as matrizes no exercício teórico. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo.